Bênção, glória a Deus. Mais um dia abençoado diante da presença desse Deus que me ama, que te ama e que nos enche da sua graça e do seu amor. Hoje é mais um dia em que a misericórdia de Deus se renovou sobre todas as nossas vidas. Hoje é o dia em que nós vamos participar da mesa do Senhor, que para mim é um dos momentos mais importantes dentro da vida e na dinâmica da igreja, porque é através da mesa que nós compartilhamos a nossa vida uns com os outros, as nossas histórias, somos acolhidos, e é através da mesa que nós nos alimentamos, nos fortalecemos naquilo que Paulo vai chamar de fé, esperança e também no amor de Deus, porque quando nós nos alimentamos de Jesus, de Cristo, através dele, por ele, nós vivemos, nós nos fortalecemos. E segundo o apóstolo Paulo, nele nós nos tornamos mais do que vencedores. Então feche os seus olhos, vamos orar, vamos nos preparar para esse momento de vida e de bênção para todos nós. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu quero pedir que nesta manhã o Senhor nos abençoe, cobrindo a nossa vida com o sangue do Cordeiro, santificando a nossa vida através desse sangue e nos tornando dignos e dignas de participar da mesa do Senhor. Prepara o nosso coração, prepara todo o nosso ser, prepara a nossa mente para ouvirmos a voz da Tua palavra e permita que cada momento, ó Deus, neste momento, edifique a nossa vida. Abençoe a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã e permita, ó Pai, que todos nós sejamos instrumentos de bênção, de vida, para a edificação uns dos outros. Enche-nos com Teu Espírito Santo nesta manhã. Eu oro e eu entrego tudo nas mãos do Senhor. E conto com a ação, a unção e a direção do Teu Espírito Santo sobre cada uma das nossas vidas. Abençoe esse lar que nos acolhe. Eu oro pelas vidas em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Eu gostaria de refletir nessa manhã com você, querido, sobre um texto na palavra de Deus. Esse texto ele se encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, e ele vai do versículo 13 até o versículo de número 32. Eu não vou ler o texto por questão de tempo. É um texto grande, é um texto extenso, mas é uma história que é conhecida de todos nós. Porque o texto narra a experiência dos dois discípulos no caminho para Emaús. Ela narra do encontro dele com Jesus. Ela narra a experiência desses dois discípulos e eu gostaria de trazer alguns ensinamentos para nós sobre essa experiência. O quão ela é importante por estar registrada na palavra de Deus e o quão ela é edificante para cada uma das nossas vidas e cada um dos nossos corações. O texto de Lucas, ele inicia dizendo assim: naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, ou seja, no terceiro dia, no domingo da ressurreição, naquele mesmo dia, o texto fala que esses dois discípulos, eles vão de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Eles saem de Jerusalém e eles vão para Emaús. Emaús ficava a cerca de 11 quilômetros distante de Jerusalém. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, que fala também da ressurreição, Jesus, ao encontrar-se com as mulheres, ele dá um recado para elas. Elas percebem a ressurreição e ele fala: olha, vai, fala para os outros e fala para eles que eu vou adiante deles para Galileia. As mulheres vão, elas contam para os discípulos que Jesus havia ressuscitado e que ele estaria indo adiante deles, na frente deles, para Galileia. E aqui no nosso texto, esses discípulos, em vez de estarem indo para Galileia, eles vão para Emaús. E é sobre isso que eu quero refletir com você nesta
nesta manhã. E uma das coisas que me chama a atenção nessa experiência é a preocupação que Jesus tem com cada um dos seus. Eu me lembro aqui da história do profeta Jonas. Quando Deus chama Jonas para uma missão, em vez dele ir para Nínive pregar e testemunhar e falar das profecias de Deus, Jonas ele entra num barco e vai para outro lugar, tentando fugir. Eu não sei dizer se os discípulos aqui estavam fugindo, estavam desanimados, desiludidos, mas eles não foram para Galileia. Eles foram para Emaús. Mas Jesus aparece ao lado deles, né? Ao lado deles no caminho. O nosso texto, ele vai dizer que os olhos dos discípulos estavam como que impedidos de perceber que era Jesus. E uma coisa que me deixa intrigado, eles eram discípulos de Jesus. 3 dias só se passaram. Como que um discípulo que caminha ao lado de Jesus, ouve Jesus, aprende com Jesus, anda com Jesus, passa todo aquele tempo com Jesus, 3 dias depois já não sabe quem é Jesus, Felipe? Se você me ver na rua daqui a 3 dias, você vai me conhecer? Mesmo de máscara? Irmãos, uma das coisas que mais me desiludiu na vida é que quando eu era criança, a gente assistia aquele filme de faroeste, de cowboys, os bandidos sempre usavam essas máscaras que a gente está usando hoje. E ninguém conhecia os bandidos. E a gente sai com essas máscaras na rua, todo mundo conhece a gente. Todo mundo sabe que é a gente. Aqui o texto, ele diz que, no versículo de número 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E eu tento imaginar o que impediu os olhos desses discípulos de reconhecer que era Jesus que estava ali, porque Jesus ressuscitou do mesmo jeito que ele era. Jesus não ressuscitou com uma cara nova, com um rosto novo. O texto vai dizer para nós que ele chega a mostrar, né, pro discípulo incrédulo lá, o Tomé, as mãos dele furadas, ou seja, exatamente do mesmo jeitinho que Jesus era, ele ressuscita. E esses homens não conseguem acreditar que era Jesus que estava ali. Eu acho que esse impedimento de saber que era Jesus que estava lá, era tipo assim, aquele questionamento, será que é ele mesmo ou será que não é ele mesmo? Porque aqui tudo indica, por eles estarem indo para outro lugar, que eles duvidaram. Que eles estavam com dúvidas no coração deles acerca da ressurreição. Porque eles vão mencionar a ressurreição no versículo de número 22. No diálogo deles com Jesus, eles dizem assim, é verdade. Também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido ao sepulcro, né, de madrugada ao sepulcro, e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Eles receberam a notícia da ressurreição, algo que Jesus já havia falado com eles. Já havia prometido a eles que no 3º dia ressuscitaria. Mas aqui eles estavam com um coração cheio de dúvidas. E algo que a gente aprende na palavra de Deus é que incredulidade cega. A dúvida no coração nos impede de perceber, de tomar posse de muitas coisas da parte de Deus para cada uma das nossas vidas. E Jesus, no diálogo com eles, ao ouvir a história deles, esses relatos, puxa vida, você não sabe do que aconteceu em Jerusalém, sobre Jesus, esse homem de Deus, cheio de prodígios da parte de Deus. Uma mulher falou que ele ressuscitou, mas já é o 3º dia, ou seja, era o dia. Né? A gente já está aqui no 3º dia, aí Jesus vira para eles e fala, né, ó nécios,
tardios em crer, versículo de número 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E aqui vem o que eu acho mais belo em Jesus, a preocupação que Jesus tem com cada uma das nossas vidas. Porque agora Jesus ele tem que dar uma aula de Bíblia para essas pessoas novamente. Parece que aqui acontece a primeira escola dominical registrada na história da Bíblia. Porque é no domingo da ressurreição. E Jesus então começa a ensinar para esses discípulos, desde Moisés até então, que era necessário que o Cristo padecesse, que o Cristo morresse, que o Cristo ressuscitasse. E um conselho que eu quero te dar nessa manhã é para que você não perca a oportunidade de aprender sobre Jesus. Nós nunca devemos perder as oportunidades que temos de aprender a palavra de Deus, aprender sobre Jesus e mais ainda ter Jesus junto conosco na nossa vida. Na medida em que Jesus vai caminhando, explicando e expondo para eles as Escrituras, eles chegam na cidade. E Jesus, então, como que quem não quer nada, né? Porque ele os encontra no caminho, Jesus continua seguindo o caminho. Então Jesus aqui ele faz menção de continuar prosseguindo o caminho. E por isso eu falo, nunca perca a oportunidade de aprender de Jesus e com Jesus. Esses homens motivados por tudo aquilo que Jesus estava ensinando para eles, eles fazem um convite para Jesus. Fica aqui conosco. Tem um cântico antigo, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Eles convidam Jesus para estar com eles. E quando Jesus entra e está com eles, um milagre acontece. Tudo é transformado, tudo é mudado. Porque eles pediram para Jesus ficar com eles. Né? Porque o estudo da palavra, isso que Jesus vinha transmitindo para eles ao longo do caminho, o estudo da palavra, ele aquece o coração. Não é à toa que os discípulos aqui, eles vão dizer, né? E disseram, versículo 32, e disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O que mantém a vida do crente saudável, o que mantém o coração do crente aquecido, e essa questão do coração aquecido, ela é muito forte dentro da igreja metodista. John Wesley teve a experiência dele, ele fala que o coração dele foi estranhamente aquecido sob a exposição da palavra de Deus, né? Não perca a oportunidade de aprender de Jesus, de estudar as Escrituras, porque ela aquece o coração. Coração frio morre. Quando a gente morre, o coração esfria. Mas enquanto o coração é aquecido, ele pulsa forte, ele faz o sangue circular, ele faz a vida acontecer e algo acontece dentro de nós. Nós não desanimamos, nós nos animamos cada vez mais. O coração vai se aquecendo, o meu se aquece, o calor do meu coração aquece o seu coração. Nós vamos vivendo essa comunhão, essa dimensão de vida e de alegria, né? Na presença de Deus. E aonde o milagre acontece? Porque até o momento em que Jesus entra para ficar com eles, eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam que a pessoa que estava ali com eles era Jesus por causa da incredulidade. Quando Jesus começa a expor as Escrituras e tudo mais, a coisa parece que começa a mudar, porque o coração vai começando a aquecer, a fé vai começando a se renovar sob a exposição da Escritura. Só que aí o texto vai dizer o seguinte, versículo de número 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e o partiu. E partindo lhes deu.
Versículo 31 diz: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. O texto desses caminhantes de Emaús não está aqui na Bíblia à toa. Ele é um texto de renovação de fé. Ele é um texto que nos ensina que nós não podemos ser tardios em nosso coração para crer nas promessas de Deus, porque quanto mais demoramos crer, mais distante a promessa fica. Né? E o texto vai dizer que nós reconhecemos a Cristo. Por isso ele é um texto didático. No partir do pão. Porque é exatamente nesse momento em que Jesus dá graças e ele parte o pão. Com certeza esses discípulos devem ter participado da última ceia. Não somente os 12, mas todos os discípulos, né, que estavam com Jesus. É no partir do pão que nós reconhecemos a Cristo. A mesa do Senhor, ela é fundamental para a nossa vida e para a nossa fé. E o quão me deixa impressionado é a capacidade que muitos cristãos têm de não participarem. É a capacidade de muitos cristãos têm de não fazer tanta questão assim. De participar da mesa do Senhor. No outro domingo eu participo, na outra hora eu participo, deixando sempre para depois. O partir do pão era uma questão diária. Todo encontro que os discípulos, que a igreja tinha, eles partiam pão, porque era nesse momento de comunhão que Jesus se manifestava. Que Jesus se tornava cada vez mais conhecido, ou seja, Jesus, ele é conhecido e reconhecido em meio à comunhão. Porque a igreja é corpo de Cristo, Jesus é o cabeça da igreja. Enquanto a igreja então se reúne ao redor da mesa e se alimenta dele, que é o alimento, a igreja se renova, a igreja se fortalece, a igreja se torna abençoada e também se torna abençoadora. Porque o pão, ele é partido e ele é compartilhado. E é no compartilhar o pão, no partir do pão, que Jesus se manifesta. É quando nós somos capazes de estabelecer a nossa unidade de vida e de fé na presença dele. E é a mesa do Senhor que sela essa unidade, essa comunhão de vida na presença do Senhor. Por isso, toda vez que nós celebramos a ceia, nós nos alegramos muito, porque é ela que traz para nós a realidade de tudo que Jesus é, de tudo que Jesus fez, de tudo que nós somos em Cristo e através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque o pão que hoje nós comemos, ele é o corpo de Cristo. E ele traz para nós a memória, porque Jesus fala: fazer isso em memória de mim. Ele traz à nossa memória tudo o que aconteceu, tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus ensinou. Quando o pão é partido, nós trazemos à memória o partir do corpo de Cristo. O sofrimento, a dor, ou seja, tudo aquilo que ele experimenta para que eu e você fôssemos um, como ele é um no Pai. Quando nós participamos do cálice, nós experimentamos na nossa vida o sangue, ele se torna o sangue de Jesus, sangue que nos santifica, que nos purifica de todo o pecado, de toda iniquidade, de toda acusação do diabo, e nos transforma em filhos e filhas de Deus. Esse filho e essa filha de Deus tem agora livre acesso a Deus, porque a mesa é a mesa do Senhor. É Deus quem nos convida a estarmos com Ele à mesa. E uma vez uma pessoa se levantou no meio de um discurso de Jesus e diz: bem-aventurado é aquele que come pão no reino de Deus. E Jesus, ele olha para as pessoas, ele percebe que, embora as pessoas achem legal comer pão no reino de Deus, nem todas as pessoas estão interessadas, Felipe. E Jesus então conta uma parábola, né? Que um senhor ia dar um grande banquete e mandou os servos dele sair para convidar as pessoas. Mandou convidar aquelas pessoas que deveriam participar. E ele chegou para um, o servo chegou para um e o sujeito disse o seguinte: comprei uma junta de boi.
E eu tenho que experimentar essa junta, eu não posso ir no banquete do Senhor. Trazendo para o dia de hoje, né? Comprei um carro novo, eu tenho que testar. Comprei um trator novo para a fazenda, eu tenho que ir lá testar. O outro, quando chega lá na outra pessoa, diz: eu acabei de casar. É uma justificativa até boa. Eu não posso ir. E assim vão se seguindo, né, as justificativas das pessoas, que achavam que bem-aventurado é quem comesse pão no reino de Deus. Aí o Senhor fica chateado com aquilo, ele manda os servos dele ir à beira dos caminhos, convidar quem eles achassem no caminho. Os pecadores, os aleijados, qualquer pessoa que eles achassem no caminho. E ele manda convidar para estar presente. Mostrando que nem todas as pessoas que pensam que são. Nem todas as pessoas, porque o convite é direcionado para essas pessoas e elas recusam. E o recusar dessas pessoas abre espaço para outras pessoas participarem. Hoje, quando nós participamos, nós trazemos à memória isso. Que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele fez de todas as pessoas dignas de estarem à mesa com o Senhor. E que nós nunca devemos ser tardios no nosso coração em crermos nas Escrituras. Porque Jesus, ele é fiel. Jesus, ele prometeu e ele disse para nós que não vai cair nenhum i, nenhum tio sequer da palavra de Deus que não seja cumprido para a honra e glória do nome do Senhor. Então, quando nós celebramos a mesa do Senhor, nós trazemos à memória tudo o que ele fez e projetamos para o futuro aquilo que ele ainda vai fazer. Porque hoje nós estamos nos alimentando dessa fé em Cristo para que ela nos fortaleça e nos capacite para continuarmos caminhando ao lado dele, com ele e na dependência dele, fazendo dele a nossa videira e extraindo dele aquilo que é essencial para a nossa fé e para o desenvolvimento da nossa vida dia após dia. Então eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, nós vamos orar, nós vamos te pedir que Deus consagre o pão, consagre o cálice, vamos consagrar o pão e o cálice aqui, o pão e o cálice que está aí com você também serão consagrados, porque Deus é presente, está presente aqui, está aí também com você. Então fecha os teus olhos, nós vamos orar. Meu Deus, antes de qualquer coisa, eu coloco a minha vida e esta vida que está participando comigo deste momento. Eu peço que o Senhor cubra a nossa vida com o sangue de Jesus e nos santifique. E nos torne dignos de nos aproximarmos da mesa do Senhor. Porque queremos nos alimentar verdadeiramente do verdadeiro pão e do verdadeiro cálice que é Jesus. Santifica e consagra a nossa vida. Eu peço que o Senhor santifique e consagre o pão, para que ele seja corpo de Cristo na nossa vida. Eu peço que o Senhor santifique e consagre o cálice, para que ele seja sangue de Cristo na nossa vida. E que o pão e o cálice nos fortaleçam diante do Senhor e do mundo. Que eles alimentem a nossa fé e também a nossa esperança no Senhor. Nos abençoe nesse momento. E através dele, ó Pai, fortaleça a tua igreja. Fortaleça esta vida que está se alimentando de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. O pão, ele é o corpo de Cristo, partido por mim, por você, por cada um de nós na cruz do Calvário. Como eu sempre digo, pão que nos alimenta, pão que nos fortalece, pão também que nos une, porque ele é compartilhado com todos nós. Coma desse pão, seja grato ao Senhor e fortalecido pela força do poder de Deus.
O cálice é o sangue de Jesus, vertido por mim e por você na cruz do Calvário. Sangue precioso, não tem preço. Sangue que nos santifica e nos purifica de todo pecado. Sangue que estabelece entre nós e Deus uma aliança que não pode ser quebrada. Sangue que tem o poder de fazer de cada um de nós filhos e filhas de Deus. E é esse sangue que nos une como igreja de Cristo. Esse sangue que me faz amar o meu irmão, a minha irmã. Porque ele me leva a reconhecer que Jesus, ele morreu pelos meus pecados e igualmente pelos pecados do meu irmão, da minha irmã. Colocando todos nós diante de Deus em pé de igualdade. Todos nós somos iguais e igualmente amados na mesma intensidade e profundidade por Deus, porque esse sangue foi vertido por cada uma das nossas vidas. Beba desse cálice, seja abençoado através dele, seja renovado, curado através dele, seja santificado através dele, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por este momento, por aquilo que ele representa em cada uma das nossas vidas e na vida da igreja. E eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu filho e a tua filha que participa desse momento, fortalecendo na fé, na esperança e no amor, e confirmando no coração do teu filho e da tua filha, através do Espírito Santo de Deus, cada uma das tuas promessas, mas principalmente a promessa da tua presença na vida do teu filho e da tua filha. Eu abençoo esta vida e eu a abençoo em nome de Jesus. E que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor de Jesus, o nosso Senhor, que a presença do Espírito Santo de Deus esteja em cada uma das nossas vidas e conosco permaneçam hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não deixa de assistir às outras lives. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Isso vai ajudar o nosso trabalho aqui. Não deixa de compartilhar o vídeo com outras pessoas, desafiar outras pessoas a estarem participando desses momentos juntamente conosco. Temos gravado, temos feito esses momentos com muito esforço, mas também com muita alegria no meu coração, no coração do Felipe, no coração de todas as pessoas que vêm aqui gravar, né, uma live, um vídeo. E o seu apoio é muito importante para todos nós. E o desejo do meu coração nessa manhã é que a mesa do Senhor, a sua participação nela, fortaleça a sua vida, abençoe a sua vida e faça você crescer cada vez mais no Senhor e na força do poder de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida. Amém.